Aleluia. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Assim como eu orei agora há pouco, eu declaro que cada um de vocês esteja com o coração aberto para aquilo que o Senhor irá ministrar nesta noite, para aquilo que o Senhor tem para esta noite. Porque eu creio que aquilo que Ele ministrou ao meu coração, enquanto eu orava para esse dia, para esse momento, Ele falou grandes coisas ao meu coração, e eu creio que isso vai acontecer. E você precisa crer como eu estou crendo, e grandes coisas irão acontecer. Porque nada do que o pregador fala aqui na frente, do que as pessoas falam, do que a gente ouve, vai se tornar uma verdade na nossa vida se nós não crermos, se nós não pegarmos isso e colocar dentro do nosso coração e fazer com que isso seja real nas nossas vidas. Nós não temos que vir aqui para a igreja somente para ouvir, mas também nós temos que pegar isso e crer, e ter essa convicção de que vai acontecer nas nossas vidas. Amém? Então vamos começar, como eu falei no domingo passado, o Senhor já tinha falado comigo a respeito de eu ministrar sobre cura. Ainda um outro dia, quando eu ia ministrar, Ele já tinha falado isso, eu comecei a orar de novo e Ele ministrou ao meu coração que era para mim falar sobre cura. Então eu creio que Ele tem grandes coisas para fazer nessa área. Fica com o coração aberto, irmão. Amém? E quantos aqui sabem que a cura é para todos? Amém? A cura é para todos. Deus Ele não fez acepção de pessoas. Ele não fez acepção de eu vou curar o Robson porque o Robson é mais gordinho. Eu vou curar o irmão ali porque ele é mais magro, ele é mais alto. Não, Deus Ele não faz acepção de pessoas. A cura é para todos, ricos, pobres, todos. Basta a gente crer, a gente precisa crer e saber da onde Deus nos tirou e por que Ele nos criou. E é isso que a gente vai tentar resgatar nessa noite, amém? No início, Deus Ele foi lá e criou todas as coisas perfeitas. Foi lá no Éden, colocou Adão lá e criou as coisas perfeitas. Lá não tinha doença, não tinha dores, não tinha enfermidade, não tinha nada. Lá era um lugar de paz, lugar de abundância, lugar de deleite. Por quê? Porque lá era o céu na terra. Aquele lugar, o Éden, quando Deus criou o homem, colocou o homem lá, Ele disse assim: eu vou colocar o céu na terra. Eu vou colocar o céu na terra. Mas o que acontece? Deus Ele colocou o homem lá para que o homem pudesse desfrutar dessa presença, de tudo que Deus tem de perfeito para o homem. Ele colocou o homem lá para ele desfrutar dessa plenitude de Deus, da perfeição de Deus. Ele criou o homem para ser perfeito. Amém? E o que aconteceu? Pois aconteceu que, como a maioria sabe, houve o pecado do homem, houve a escolha do homem, a escolha de decidir ir contra aquilo que Deus tinha falado. E aí as coisas ruins começaram a acontecer. Ou seja, quando Deus Ele vai lá, cria o homem, Ele criou o homem e desceu e falou assim, ficou na frente do homem e disse assim: agora vamos fazer o homem a minha imagem e a minha semelhança. Ou seja, todo o meu poder eu vou colocar dentro dele. Quando Ele disse o sopro de vida, eu vou colocar dentro do homem. Ele foi lá e soprou nas narinas do homem, e a presença de Deus veio habitar dentro do homem, o céu na terra, certo? Então o homem ele estava com toda a presença de Deus, toda a plenitude de Deus ali. E aí o pecado, ou seja, ele estava perto de Deus para refletir a glória de Deus. Só que o que aconteceu? Ele começou a se distanciar. E quando a gente se distancia do espelho, aonde reflete a imagem, a nossa imagem, a gente não vai desfocando, a gente não vai percebendo os detalhes, a gente não vai desfrutando daqueles detalhes que a gente estaria desfrutando se estivesse perto. E foi isso que o homem fez. Ele escolheu começar a se afastar de Deus, se afastar de Deus. E quando a gente se afasta, a gente perde o foco. E aí o que acontece? Diante da distância que a gente vai saindo de perto de Deus, começam a vir barreiras, começam a vir circunstâncias e situações por não estar próximo de Deus e não saber e não estar ouvindo o que Ele realmente nos criou e nos fez. E isso foi acontecendo com o homem. Ele foi distanciando e veio barreiras, veio circunstâncias e situações.
E ele acabou chegando em tal distância que aí ele foi ficando vulnerável. Vulnerável por quê? Porque ele foi saindo de perto de Deus. E perto de Deus, o Éden é um lugar de paz, é um lugar de proteção, de provisão, de abundância, de deleite, é um lugar onde a gente não tem falta de nada. Só que ele saiu desse lugar. E se a gente sai de um lugar que a gente tinha tudo, automaticamente a gente perde tudo também. Então o homem ficou vulnerável às coisas que o mundo oferece. As coisas que o diabo hoje, infelizmente, ainda tem domínio. Mas por que ele tem domínio? Porque o cristão não sabe a posição que ele tem em Deus. Ele não sabe o que Deus o criou e não sabe o porquê que Deus o criou e onde ele o colocou. Se ele soubesse de fato onde ele está e onde Deus o colocou, ele não estaria passando por doenças, por enfermidades e por outras áreas que vocês entendem hoje que eu vou estar ministrando sobre cura. Então vou focar mais nisso. Mas por o homem não, pelas pessoas não estarem próximas de Deus, elas acabam sofrendo vários ataques do inimigo por não estar próximo de Deus. E foi isso que aconteceu com o homem. Ele foi se distanciando de Deus, foi indo para longe, e Deus ele disse assim, ele está saindo da minha presença. Só que a gente tem o livre-arbítrio, direito de escolha. E aí o homem, por ter esse direito de escolha, ele estava escolhendo se afastar de Deus. E aí o que aconteceu? O diabo se aproveitou disso. O diabo se aproveitou e começou a fazer aquilo que ele sabe de melhor. Usar aquilo que a saída do homem de perto de Deus, ele começou a usar como um escape para começar a colocar doenças, colocar enfermidades. Só que aí entra aquele detalhe que o homem, por ter esse direito de escolha e achar que é melhor colocar a culpa em todo mundo e nunca assumir a culpa dele, foi o que acabou acontecendo. Ele acabou saindo dessa presença, e ele acabou ficando vulnerável e colocando essa culpa em Deus, que é o que acontece hoje. Muitas vezes nós, principalmente nós da igreja, os cristãos, estamos assumindo essa culpa e colocando essa culpa nos outros, e principalmente em Deus. Aí quando acontece alguma questão por a gente não saber o que tem e o que pode em Deus, aí as doenças chegam e a gente culpa Deus, ou acha que Deus colocou aquela doença nas nossas vidas para nos tratar, para nos fazer se aproximar mais dele, para nos fazer crescer com aquilo. Gente, isso não existe. Para um cristão, essa palavra não pode existir, de querer colocar a culpa em Deus, de achar que Deus ele colocou aquela doença na minha vida para me tratar, ou para me fortalecer, para me aprender. Isso não existe. Deus ele é bom. Ele colocou o homem na terra para que o homem desfrutasse dessa bondade de Deus, e não para que o homem colocasse a culpa em Deus por causa disso, porque foi ele mesmo que decidiu se afastar de Deus. Então o que acontece? As pessoas, por não saber, elas colocam a culpa em Deus, porque no Antigo Testamento era isso que acontecia. O que acontecia, as pessoas não sabiam quem Deus era, o que ele era, como ele era, o poder que ele tinha, e eles diziam assim: se eu estou com uma doença é porque Deus ele quer que eu esteja assim. Se uma pessoa estava em pecado, por exemplo, o Cleiton, se o Cleiton, digamos assim, estivesse com uma doença, era porque ele estava contra Deus. As pessoas viam dessa forma, mas não era assim. O problema era a ótica, é porque eles não estavam perto demais de Deus para saber realmente quem Deus era. Daí você pega e me diz assim: bah, irmão, mas lá no Antigo Testamento tem o Jó. Como é que Jó deu aquelas doenças? A Bíblia diz que o diabo foi lá, chegou perto de Deus e disse assim: Deus, olha o teu servo Jó. Enfim, alguns conhecem a história. Aí Deus vai lá e diz assim: só não tire ele a vida, né? É isso que diz lá, né? Só não tira a vida de Jó. Mas aí você pega e diz: então Deus permitiu que isso acontecesse com Jó. Só que se você ler mais para frente e olhar os detalhes, por estar mais perto e sensível à voz de Deus, a gente vai entender que não foi Deus que permitiu aquilo ali acontecer com Jó. O que permitiu aquilo tudo acontecer com Jó
foi o próprio Jó. O próprio Jó que permitiu isso. Por quê? Ele permitiu isso quando? Quando ele pegava e fazia sacrifícios por causa dos seus filhos, porque ele estava vendo os filhos pecarem. Ele estava vendo os filhos lá fazendo orgias dentro da própria casa, irmãos e irmãos. E, né, ele estava ali, irmãos e irmãs, eles estavam em pecado dentro de casa. Então Jó, sabendo, imaginando o que poderia acontecer com eles, ele fazia os sacrifícios em prol dos seus filhos. E aí tanto é que depois Jó diz que o que eu temia me sobreveio. Por quê? Ele estava com medo que as coisas que Deus, que ele conhecia assim de Deus, que nem eu falei antes, no Antigo Testamento Deus era bom, Deus matava, Deus era bom, mas ele matava ao mesmo tempo, enfim, vocês entenderam, né? Então era isso que Jó pensava. Eu já vi tanta coisa acontecer, então se eu não fazer esses sacrifícios, os meus filhos vão sofrer o dano, eu vou sofrer o dano, então eu vou fazer esse sacrifício já para limpar a barra dos meus filhos, e a minha também. Então o que acontecia? Jó, ele estava com medo, então por isso que ele disse, o que eu temia me sobreveio. Então não era o culpado, não era Deus, mas sim era Jó por estar com medo que tudo aquilo acontecesse. Jó estava longe da presença e não sabia mais como Deus queria que ele agisse. Entenderam até agora? A gente vai chegar num bom lugar, eu creio. Então, deixa eu tomar mais uma água. Então isso tudo aconteceu com Jó. E agora também pode ser que tenha alguém aqui que está pensando, mas e o espinho na carne de Paulo? Tem gente que imagina que foi doença que acometeu a vida de Paulo, mas ali no original não está se falando da doença em si, ela está falando de um demônio que realmente veio esbofetear Paulo para que ele não atingisse aquilo que Deus o chamou para fazer. Amém? É só um parênteses, mas essa história do espinho na carne de Paulo tem bastante coisa que a gente tem que tratar bem, bastante detalhezinhos, e isso vai ser para uma outra ministração, amém? É só para tirar algumas dúvidas de algumas pessoas que às vezes podem ainda colocar a culpa em Deus, dizendo que Deus me trata, Deus... Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se Deus colocasse a doença em nós, por que você vai no médico então? Por que você toma remédio? Então você não deveria tomar remédio. Porque se você está tomando remédio ou vai no médico, se é uma doença que Deus te colocou para te tratar, então você não pode ir no médico, você está indo em rebeldia contra Deus. Isso aqui eu só estou falando para você entender que o caráter de Deus é bom. O caráter de Deus ele não muda. Ele nunca mudou no Antigo Testamento e nem no Novo. Ele é bom em todo o tempo. O problema é a distância que o homem estava e não enxergava os detalhes de Deus. Ele não enxergava o que Deus tinha preparado desde o início para o homem. E o homem foi se afastando e foi criando dogmas, religiões, doutrinas, coisas que afastam o homem de Deus, e o homem fica só dependendo daquilo que o homem faz. Mas é pecado ir no médico? Não, não é pecado. Deus ele abençoou tanto a medicina, que a medicina nos livra de tanta coisa, gente. A medicina é bênção, o remédio é bênção, o problema é a gente se acomodar com aquilo. Eu sei que o remédio, eu vou tomar um remédio, mas eu tenho que pegar aquele remédio, tomar remédio e declarar sobre ele. É isso que a gente tem que fazer, declarar sobre aquilo. Eu vou tomar esse remédio, mas remédio eu estou te dando uma ordem. Eu sei que é por pouco tempo. Eu creio na palavra, a palavra diz que eu sou curado, a palavra diz que eu tenho saúde divina, e eu tomo posse disso, eu estou tomando, mas eu estou te dando uma ordem, vai ser por pouco tempo. Nós temos que saber o que temos e o que podemos em Deus. E é isso que ele fez. A medicina é bênção, pode ir no médico. Se você não for no médico, aí a parte de Deus termina. A nossa parte termina quando a de Deus começa, e vice-versa.
Aí vem aqueles irmãos assim, eu tomei uma lapada hoje de manhã, eu assisti um videozinho que meu sogro me mandou, falando sobre que a maioria dos cristãos hoje, eles estão indo no médico, no cardiologista, muitos pastores estão morrendo por causa de doenças do coração, porque não fazem exercícios, comem o que querem comer e não se preocupam com o amanhã, e aí vão lá e encurtam a sua vida aqui, e aí depois vão colocar a culpa em Deus. O próprio fundador desse ministério, Bud White, gastei agora, pastor Bud, ele é uma bênção, só que ele mesmo, ele tomava Coca-Cola demais, ele comia demais, ele não se cuidou, e ele encurtou o chamado dele aqui nessa nação. Ele podia estar aqui fazendo mais coisas. Aí você pega e me diz assim, mas Deus sabe a minha hora. A gente tem aquelas coisinhas que a gente cria na nossa cabeça, né? Deus sabe a minha hora. Se Deus sabe a tua hora, então, meu irmão, vai ali na rua ali e fica caminhando no meio da rua ali na faixa e tu não vai morrer, ou tu vai morrer. Entende? Tira a sorte. Mas não é assim. Deus ele não quer que as pessoas encurtem o seu chamado, encurtem a sua vida aqui na terra. Entende? As pessoas que escolhem, a gente precisa fazer a nossa parte, se cuidando, comendo coisas saudáveis, fazendo exercícios. Isso cabe ao homem. Amém? Porque não adianta a gente pegar e sair comendo que nem um doido e não fazer a nossa parte. Teve um irmão lá, um colega de trabalho, quando eu morava lá em Caxias, ele pegou e me falou assim, tu acredita em destino ou tu acredita... Não, ele perguntou para mim se eu acreditava em destino. Aí eu peguei, pensei, aí eu disse assim para ele, cara, eu acredito em destino, mas antes do destino vem a escolha, porque se eu não fizer a escolha correta para a minha vida, eu vou acabar mudando o meu destino, eu vou acabar mudando o destino das pessoas à minha volta, porque automaticamente se eu não estou cumprindo o meu destino e cumprindo aquilo que Deus me chamou para fazer e ser aqui nessa terra, as pessoas que estão na minha volta, elas vão sofrer por causa disso. Elas vão chorar no meu velório porque eu não fiz a minha parte. Elas vão olhar para mim e vão dizer assim, pô cara, eu me espelhei tanto em ti e agora tu escolhe fazer desse jeito. Entende? Cabe a nós. Então, se nós fizermos as escolhas certas, a gente muda o nosso destino e muda o destino das pessoas à nossa volta. Então a gente precisa escolher certo, alimentação certa, fazer exercícios e principalmente meditar na palavra de Deus, porque ela sim vai nos ensinar em como viver. E é isso que o homem perdeu, essa essência, e não sabe mais como Deus quer que a gente viva, para desfrutar desse presente maravilhoso que temos, que é a autoridade, que foi dada lá no Éden, e o homem perdeu e foi recuperado em Cristo. E nós recuperamos, Cristo recuperou essa autoridade, e Ele devolveu ao homem. O problema é que o homem não desfruta. Ele escolhe não desfrutar dessa autoridade, e acaba sofrendo, padecendo, em várias situações, e aí o diabo se aproveita. Ele se aproveita, coloca sugestões na nossa mente, ele coloca coisas que a gente sabe que a palavra diz ao contrário, mas a gente aceita as sugestões do inimigo. Aí vem o médico e diz assim, você não pode ter filhos, você vai morrer daqui 6 meses. Mas é nós que precisamos saber e entender o que temos e o que somos em Deus. Se nós soubermos, essas sugestões vão chegar, opa, a palavra chegou primeiro. Mas eu sou carne. O Deus sabe disso. Ele sabe que por um momento a gente vai balançar um pouco. A gente vai dizer, Deus, mas essa situação, como é que eu vou vencer, Deus, e tal. Ele sabe que vai dar um curto-circuito na nossa mente, às vezes por a gente estar aqui ligado ainda na terra. Mas a gente precisa saber como, é mais ou menos que nem essa situação do remédio. Eu sei que isso não é real. Eu sei que isso vai permanecer por um tempo, mas eu declaro a cura.
eu não sou assim, Deus ele me criou perfeito, Deus ele me criou saudável. E Deus ele tem isso para as nossas vidas, é a nossa posição. É aquela posição que foi resgatada em Cristo, que a gente precisa saber. Eu sei o que posso, eu sei o que tenho, e eu sei aonde eu vou chegar em Deus. Amém? Isso foi resgatado em Jesus. E aí, agora eu pego, aí a pessoa pega e diz assim, bah, meu irmão, mas como assim? A gente tem autoridade. Você sabia que você foi criado um pouco menor do que Deus? Você está acima dos anjos? A gente foi criado acima dos anjos, gente. Os anjos, eles estão ao nosso serviço. Eles estão aqui para nos servir. Ah, mas da onde tu está tirando isso? Vamos abrir a Bíblia em Salmos 8:3. A partir do 3. Eu quero que você entenda que tudo aquilo que o diabo queria que que ele queria ser, tudo aquilo que o diabo queria ser lá no céu, que esse foi a única doença que se levantou lá no céu, que foi expulso. É dessa maneira que a gente tem que tratar, expulsando a enfermidade. Tudo aquilo que o diabo queria ser, Deus ele colocou em nós, e nós temos essa autoridade, tanto no céu como aqui na terra. Amém? E ali diz assim, a partir do 3: quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabelecestes, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e coroaste. Só que aqui, essa palavra aqui, anjos, em algumas traduções, no original, ela estava falando sobre Deus. Ela estava se referindo a Deus e não aos anjos. Amém? Se você procurar lá no original, ela vai estar se referindo a Deus e não aos anjos. Tanto é que já está anotado aqui, na época do Rema também, que os professores falaram isso para nós, para a gente anotar, que a original, no original, ela se refere a Deus. Então aqui, vamos ler de novo. Tu fizeste um pouco menor do que Deus, e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tu sujeitaste debaixo dos teus pés todos os rebanhos e manadas e os animais selvagens também, as aves dos céus, os peixes do oceano e tudo que percorre as correntes marítimas. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Você viu que você é um pouco menor do que Deus? Você é pouco menor do que Deus, meu irmão. Você tem que pegar isso. Você tem que pegar isso. Você é pouco menor do que Deus, e a autoridade de Deus está dentro de você, porque foi resgatada em Cristo Jesus. Jesus, ele resgatou isso. O homem perdeu. Deus, ele foi lá, criou o homem no início, como eu falei, e ele soprou o poder dele dentro do homem. Ele soprou dentro do homem toda a sua glória, todo o poder, e trouxe a vida. Só que o homem perdeu esse poder, entregou o diabo. Mas em Jesus nós fomos resgatados e colocados no lugar do início, no Éden. Só que pela distância o homem perde isso. Então você foi feito pouco menor do que Deus. Só recapitulando, Deus, ele não é culpado das doenças, e sim o homem que decidiu isso. Depois do pecado, isso tudo começou a acontecer na humanidade. Amém? E para provar isso, que não é Deus que coloca a enfermidade, vamos para a Bíblia, né? Que a Bíblia é o nosso refúgio e é aquele que dá certeza de que é Deus que está falando. Vamos abrir lá em João 10:10. João 10:10.
Amém? O ladrão. Quem é o ladrão? Quem é que queria roubar o lugar de Deus? O diabo. Então quem é o ladrão? É o diabo. O diabo que quer roubar, né? O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Então ali já é uma prova de que não é Deus que vem para matar, roubar e destruir. E o que a doença faz? A doença rouba o nosso tempo, rouba a nossa paz e rouba o nosso dinheiro. Porque por causa de a gente pegar e ficar dependendo disso, a gente acaba gastando bastante, que é o caso da mulher do fluxo de sangue, que a gente vai falar mais para frente. Amém? E destrói nossa família e o nosso corpo. Porque aos poucos, quando a gente está com a doença, a gente acaba sendo destruído aos poucos. Aos poucos o diabo vem corroendo a gente por dentro. E as pessoas na nossa volta, elas vão sendo corroídas também. Porque eu já passei por situações que a gente sofreu junto, por causa de não saber a autoridade que tinha, não saber quem eu era e o que eu podia em Deus. E aí a gente estava sendo destruído junto, por causa da situação que estava acontecendo com aquela pessoa. Mas se a gente toma posição, as coisas mudam. E ela nos mata, tanto fisicamente como espiritualmente. Porque vocês sabem que no Éden o homem não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente, que foi a separação do homem de Deus. E aqui nesse caso aqui, a doença, às vezes por a gente estar tão focado na doença ou na enfermidade, a gente acaba se distanciando de Deus e acaba morrendo espiritualmente por não crer da maneira correta, não chamar a existência a cura que está disponível para nossas vidas. E acaba passando por tudo isso e mata a gente, mata tanto fisicamente, se não fizer a nossa parte, indo no médico e declarando sobre isso, aí acaba nos matando fisicamente e espiritualmente. Amém? Então nós precisamos nos posicionar. E como que a gente se posiciona? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está, vamos abrir em Hebreus 11:1. Amém? É verdade. Hebreus 11:6, perdão. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que ele recompensa a todos quanto se consagram a ele. O que Deus estava querendo dizer aqui? Ele estava dizendo assim que nós precisamos crer da maneira correta. Crer da maneira que Ele nos chamou para crer. Como era no início. Se aproximar de novo e saber o que somos e o que temos. Porque daí se nós estivermos crendo da maneira correta, Ele nos cura. Não importa o que é. A Bíblia diz que todo nome está debaixo dos seus pés. E toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Então, se nós declararmos segundo a tua palavra e declarar em nome de Jesus, acontecerá, mas nós precisamos crer, sem duvidar no nosso coração. Amém? E aqui diz aqui, agora em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Ah, mas o câncer está aqui, o médico já falou. Ah, é verdade, né? Vou crer nisso. Vou ficar com o que o médico falou, com o que a palavra diz. A gente não vai negar a circunstância, mas a gente tem que se sobressair
diante das circunstâncias. A gente precisa pular, saltar diante das circunstâncias e dizer: a palavra chegou primeiro. Eu não vou ficar com o que o médico falou. E o que acontece? Às vezes a gente precisa sair do nosso comodismo. Ou seja, assim, perder a nossa reputação, muitas vezes, para desfrutar de tudo que Deus tem. Porque muitas vezes a gente não vem aqui na frente, ou não estou dizendo que você precisa vir aqui na frente para ser curado, amém? Mas às vezes Deus está falando com você para você tomar uma atitude que às vezes não é o seu normal, e você não recebe a cura por não querer se expor, não querer descer do salto, digamos assim. Mulheres, não estou falando para as mulheres, né? Enfim, mas é só um jeito figurado de falar. Às vezes não querem descer do salto para não perder a reputação. O que vão falar de mim se eu tomar essa atitude? Se eu pegar e ficar babando aqui na frente, chorando, o que vão pensar? Vocês têm que entender que é você e Deus. Se Deus falou algo no seu coração, toma essa atitude. Vai ali na frente, se prostra, independente do que os homens... Se o homem está te julgando, como eu falei outro dia, se o homem está te julgando, ele está se colocando no lugar de Deus. E quem se coloca no lugar de Deus cai, como o diabo caiu. Então toma cuidado, meu irmão, não julgue. Quando o irmão pegar e se prostrar ou fizer algo que não está no seu normal, não julgue, porque se você está julgando, você está tomando o lugar de Deus. Não faça isso, porque você vai cair ali na frente. Toma cuidado com isso. E uma prova disso, de que às vezes a gente precisa tomar a posição e perder a nossa reputação, é da mulher do fluxo de sangue, como eu falei antes. No caso aqui, ela nem tinha muita reputação, porque a mulher, quando ela estava fluxo de sangue, vocês sabem o que é? É quando a mulher... ela não para de menstruar nunca. Está sempre, só que de uma forma exagerada. Ela estava assim durante 20 anos. É 20 ou 18? 20, acho. Vamos abrir lá. Em Mateus 9, 20. É 18 anos. Aleluia. Aleluia. É 12. Amém? Vamos ler. De repente, uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, alcançou-o por trás e tocou na borda do seu manto. Ou seja, aquela mulher assim, ela estava no contexto dela, ela estava indo contra tudo, gente. Ela não podia tocar em nenhum homem, nenhuma pessoa, porque ela é considerada impura na época. Ela não podia, se ela tocasse, ela era presa, ela era apedrejada, ela podia sofrer várias coisas por causa dessa conduta. E muito menos um homem. Ela não podia tocar. Mas ela teve aquela convicção dentro dela, que se eu apenas tocar em Jesus, eu vou ser curada. Independente da religião, independente da situação, eu tenho no meu coração que se eu sair daqui, eu vou ser curado, porque eu vou tocar naquele homem. Eu já perdi dinheiro, eu já perdi minha família, a minha família já, de repente já cansou de você. A família dela de repente já tinha deixado ela de lado, por causa da situação que ela estava passando, mas ela não quis saber de nada disso. Ela simplesmente acreditou. Teve fé que se ela tocasse apenas no manto dele, ela ia ser curada. E nada mudou durante o caminho. Ela foi naquela convicção tão forte dentro dela, e ela passou por todo mundo, e Jesus, quando ela tocou em Jesus, Jesus disse: saiu poder de mim. Por que Jesus falou isso? Por causa que a multidão estava ali simplesmente por querer algo em troca, queria barganhar com Deus, mas ela estava ali com fé, ela estava crendo que ela ia ser curada, e a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, e ela estava ali com o coração grato, ela estava ali com fé, e ela tocou em Deus, e ela recebeu aquilo que ela queria,
porque ela estava com fé. Ela disse, eu tenho fé que Deus vai me curar, e foi o que aconteceu. 12 anos ela estava sofrendo, 12 anos ela estava sendo desenganada pelos médicos, mas ela decidiu no coração dela receber a cura, e ela correu em direção à cura. Ela não ficou parada, ela foi acima de todas as circunstâncias que tinha se levantado. E é isso que eu estou dizendo, não importa o que o homem vai pensar de você, não importa a reputação que você tem, importa que você esteja aonde você possa desfrutar da presença, desfrutar do cuidado, desfrutar da cura divina, saúde divina que a gente tem em Deus. É esse o lugar que Deus quer. E não é só a saúde divina que a gente desfruta por estar perto de Deus. A gente é abençoado em todas as áreas. É em todas as áreas. É em todas as áreas. Creiam nisso. Tenha essa convicção. E outro caso que acontece aqui na Bíblia, em Lucas 17:11. Aí você pega e diz, mas eu já estou há tanto tempo pedindo para ser curado em alguma coisa, e Deus não me curou ainda. Meu irmão, eu tenho certeza que se você estiver próximo de Deus, sabendo o que você é, e o que você tem, e o que você pode em Deus, Ele vai te curar. Ele vai te curar, você precisa crer da maneira correta e declarar sobre aquilo. E a situação, quando Deus está no controle, não fica igual, não tem como. Eu tenho convicção disso, porque eu já passei por isso. A gente precisa crer da maneira correta, precisa declarar da maneira correta. A gente precisa disso. E aqui está falando do quê? Dos 10 leprosos. A partir do 11. A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção. Por que os 10 leprosos, ele estava fora da cidade, Jesus estava chegando na cidade, e os 10 leprosos foram em direção a Jesus. Por quê? Porque eles ouviram falar de Jesus, sabiam que ele estava curando. Só que aqui nessa situação eles também estavam indo contra a religião, contra aquilo que o homem estava falando, porque os leprosos na época, eles eram retirados à parte, eles ficavam afastados da população, e se eles chegassem perto da população, eles eram apedrejados, eles eram mortos, porque eles não podiam tocar em ninguém. Amém? Só para vocês entenderem. Foram em sua direção e ficaram a certa distância, aquilo que eu falei agora, eles ficaram afastados de Jesus, porque eles sabiam do que a religião e do que o homem falava, do que o homem colocou, do que os médicos, do que a situação, do que a medicina falou. Mas aqui no caso está se referindo à religião, que os religiosos falavam que eles tinham que ficar afastados. Então, aos gritos chamaram seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Então, ao vê-lo, ordenou-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto eles caminhavam, foram purificados. E um dos 12, observando que fora curado, retornou louvando a Deus. Um dos 10, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Eles não podiam estar próximos de Deus, não podiam estar próximos de Jesus, mas eles acreditavam. Mas assim, o que aconteceu? Jesus, ele deu uma palavra para eles. Eu digo para você, Jesus deu uma palavra para você.
Se Jesus deu uma palavra para você, você tem que crer nisso até o final. Porque às vezes ali é como foi com a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar, sabia que Jesus ia curar, mas ela foi curada instantaneamente. Isso pode acontecer. Mas aqui o que aconteceu com esses 10 leprosos? Eles foram sendo curados no caminho. Aí eu imagino que a lepra é uma doença que ela vai deteriorando o corpo. As pessoas vão perdendo o dedo, é como se fosse um ácido no corpo, que ele vai corroendo e vai destruindo as partes do corpo, vai comendo. É uma bactéria que vai comendo o corpo, os órgãos, enfim. E aí eu imagino que aqueles caras lá olhando para Jesus, gritando, um sem dedo, tentando apontar o dedo assim, sem o outro, o que eles estão falando, porque ele só estava vendo uns apontar o dedo, mas não tinha orelha. O outro ouvindo, mas não podia ver, porque era cego. O outro cheio de bolinhas. Então eu imagino eles, quando eles receberam aquela palavra, eles saíram, vou obedecer. Ele falou, eu vou crer até o final e eu vou caminhar daqui, crendo nisso, eu vou me apresentar lá nos caras, eu vou estar curado. E eles saíram caminhando, aqueles 10, todo mundo junto. E aí eu imagino um olhando para o outro, olha ali, ó, tá crescendo a tua orelha, ó, o dedo que tu não tinha está crescendo. Amém, gente? Vocês têm que crer nisso. Isso é possível, Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo, não mudou. A gente precisa crer nisso, chamar a existência. Deus, ele deu uma palavra, eu vou caminhar em direção a isso e eu vou receber a cura. Eu vou ser curado no caminho. Não importa a circunstância, não importa o que o homem está dizendo, o que a medicina está falando, eu vou crer até o final. E eu vou receber a cura. Pode ser instantâneo, pode ser no caminho. No caminho, mas eu preciso crer até o final. Ainda que circunstâncias se levantem. Aí eu imagino o que aconteceu na cabeça daqueles homens. Pode ser que tenha acontecido, como eu falei, a gente ainda é carne. No primeiro momento eles olhar a situação e falar, esse cara está louco. É um pouquinho de dúvida que às vezes vem na nossa mente. A gente é carne, a gente precisa entender que a gente vê esses pensamentos. A gente ainda é falho em algumas coisas, mas a gente está caminhando para a perfeição, amém? E aí eu imagino aqueles homens receberam essa palavra e eles titubearam um pouco, mas eu vou crer. A minha carne está falando isso, eu estou olhando para mim, eu estou assim ainda, mas eu vou receber, eu vou caminhar até o final, eu vou ser curado em nome de Jesus. Ele falou, o cara está aqui na minha frente, ele já fez tanta coisa, eu já ouvi falar tanta coisa dele, e eu vou receber a cura. E eles foram, marchando. Só que daí um detalhe importante que aparece ali. Quantos voltaram para agradecer? Ali tem alguns lugares, no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, tem alguns que falam que é 2 só que vieram agradecer. De 10 pessoas, só 10 vieram agradecer, porque às vezes as pessoas vêm por aquilo que Jesus pode dar, mas elas não ficam com Jesus por aquilo que Ele é. E aí elas vão ali, recebem o que querem, e aí já estou onde eu queria, já estou do jeito que eu queria, agora eu vou voltar para o lugar onde eu estava. Só que a Bíblia é clara, ela fala que se a gente está em Cristo, é melhor que a gente permaneça, porque se a gente não permanecer ali na frente, pode acometer o pecado de novo. Não me lembro qual foi que Jesus curou e disse assim, vai e não peques mais, para que não te acometa situação pior do que essa, ou doença pior do que essa. Então Jesus está dizendo assim, não é que Jesus está querendo colocar medo nas pessoas, não é que Jesus quer que elas se obriguem a estar com Ele, mas é porque Jesus, Ele sabe que o lugar de provisão, o lugar de deleite, é quando a gente está perto de Deus. Em Deus nós temos tudo isso. É por isso que Jesus fala isso. Nós precisamos não ir lá só por Deus para receber o que Ele pode nos dar, mas saber o que Ele é e desfrutar do que Ele é. Conhecê-lo, saber o que Ele tem, o que Ele depositou em mim. A gente recebeu um presente valioso, poderoso, que é o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo, que Ele nos religa a Deus, Ele ora por nós, Ele nos ensina, Ele nos instrui, Ele nos coloca na posição original, mas o problema é que nós não queremos isso. A gente prefere as coisas que o mundo oferece. Mas está corrido, eu não posso, isso e aquilo, a gente bota um monte de desculpa. Mas quando a gente entende que Jesus, Ele tem isso para nós, Ele quer nos curar, Ele quer que a gente ande curado aqui nessa terra,
a gente desfruta. E aí é só uma consequência. Quando a gente está em Deus, a gente desfruta do resto. É aquilo que diz em Mateus 6, que a gente precisa parar de correr atrás dessas coisas que o mundo oferece. Porque Deus, Ele sabe de tudo que precisamos e necessitamos. Mas quando a gente anda em Deus, a gente não fica ocupado com isso, não se preocupa com isso, e a gente desfruta do céu na terra. Amém? A gente precisa entender isso. E esses 10 leprosos, eles foram ao caminho e receberam isso. Receberam a cura. Deus, Ele quer que nós andemos em saúde divina. E agora eu vou dizer assim, tá, mas como é que tu falou tudo isso? Eu li a Bíblia, provei para você com os versículos, só que teria muitos e muitos mais versículos para te provar isso. E aí eu vou falar coisas que aconteceu comigo. Que eu testemunhei, a minha sogra, era para ela estar morta, o médico deu 6 meses de vida para ela. Isso foi há quanto tempo atrás? Uns 10 anos atrás. O médico disse que ela estava com câncer. E o médico disse assim, tu tem 6 meses de vida. Na hora ela não balançou? Balançou. Mas depois ela disse, não. A palavra diz o que a meu respeito? Eu sou curado. Eu tenho saúde divina. Eu posso andar em saúde divina. Todo o poder que Jesus tinha, eu tenho e eu declaro sobre a doença. Você não vai permanecer na minha vida. Eu não aceito o que o médico está falando. Eu declaro cura, saúde divina. E ela foi declarando. Chegou no médico. É os 20? Ah, tá. Mas enfim, foi bastante tempo e ela está viva. Bem demais. Quem conhece ela sabe, ela está muito bem. Porque ela creu. Ela decidiu crer no coração dela. Independente das circunstâncias. A minha esposa está aqui. 2 semanas antes do casamento, deu trombose, pontada, infecção no sangue e embolia pulmonar. E aí o médico pegou e disse assim, olha, se vocês creem em milagre, a hora é agora, porque se ela sair desse quadro, ela vai de 15 a 20 dias só na UTI, fora os dias que ela vai ficar no quarto para se recuperar. E aí você vai pegar o que? Na hora a gente balançou. A gente disse, meu Deus, a gente balançou, confesso que a gente balançou. Mas aconteceu tanta coisa. Eu tive uma experiência maravilhosa. Não sei se dá tempo de contar. Até que horas mesmo que eu tenho? Amém. E eu tive uma experiência tão gloriosa com Jesus. Eu estava assim dormindo no meu quarto, na sala do meu sogro, que eu estava trabalhando e a gente recebeu essa notícia que ela foi para o hospital. E aí a gente chegou lá e o médico falou e tudo isso, né? De 15 a 20 dias na UTI, fora os dias no quarto para se recuperar, se ela se recuperar. Detalhe que ele tinha falado. E a gente pegou, foi para casa e tudo aconteceu. E aí eu arrumei minha cama e dormi lá na sala. Quando eu fechei os olhos, é como se Jesus tivesse me colocado no peito dele. E aí a gente caminhou em direção à porta. Eu vou contar, mas eu vou resumir. Daí se você quiser saber os detalhes, vem aqui em casa tomar um chimarrão. Amém? Vem aí pra gente conversar, aleluia. E aí, a gente caminhando assim em direção à porta, assim, a gente transpassou aquela porta. E aí, quando a gente transpassou a porta, a gente estava lá na UTI, na CTI onde ela estava. Aí Jesus tocou num senhor de meia idade, saiu do leito dele, tocou num senhor mais idoso, saiu do outro leito e lá estava minha esposa. A gente virou, ficou em direção a ela e ela estava deitada lá. E aí eu peguei, a gente caminhou em direção a ela, a gente ficou do lado dela assim, e ela toda furada, cheia de aparelhos. E aí a gente pegou e deu um passo assim, como se a gente estivesse dentro do pulmão dela. E ali eu via tudo, sangue, veias, artérias, tudo. Eu via vermelho assim, e aqueles coágulos de sangue, aqueles borrão de sangue assim, andando por todo o pulmão dela assim. É tipo uns borrão de tinta grosso, uma cor avermelhada forte assim, feia, né? E aí de repente passou uma na nossa frente assim, Jesus tocou nela, estourou.
E aí passou outra, e ele foi indo em direção a elas, foi tocando uma por uma, e quando ficou a última, ele disse assim, e a cura dela foi completa, e ela não vai ficar com sequela nenhuma, vocês têm que crer nisso, e a partir de agora, as pessoas que ligarem para vocês, já podem dizer que ela foi curada. E o que a gente fez? A gente creu. Jesus falou, é prego batido e ponta virada, eu vou crer, não vou duvidar. Mas ela tinha remédios para tomar, tinha situações ainda para acontecer, mas eu vou crer. Deus falou, pronto, eu sei que a palavra diz ao nosso respeito. A gente começou a andar num outro nível, a gente caminhava diferente, a gente declarava sobre as pessoas, a gente declarava sobre as pessoas que chegavam perto de nós, a gente sabia o que falar para elas, porque Deus, Ele estava revelando coisas ao nosso respeito, porque a gente estava perto de Deus. Mas Deus, Ele preparou essa situação para que você se aproximasse dEle? Não! Foi escolhas que a gente fez, coisas que a medicina criou, os médicos dizem que foi por causa do anticoncepcional que isso aconteceu, enfim, várias coisas eles levantaram, mas foi coisas do homem, mas Deus, Ele estava ali esperando a gente crer da maneira correta, e a gente decidiu crer no que Deus fala, e a gente começou a andar diferente, começou a andar num nível diferente, e ela ficou, e o que aconteceu? Ela foi curada, e a cura dela foi completa, e não ficou com sequela nenhuma. E o que era para ela ficar de 15 a 20 dias na UTI, ela ficou 7 dias. 3 na UTI, então foi 8, né? 8 dias. Foi 3 na UTI e 5 no quarto para se recuperar. E a gente estava casando na data que foi marcada. As pessoas ligavam, vamos cancelar o casamento, vamos isso, vamos aquilo. Não, a gente vai casar, Deus falou, a gente vai se casar no dia que tem que casar. 2 semanas depois a gente estava casando. Aí depois a medicina se levantou de novo dizendo que ela não podia ter filhos. A medicina falou, ela tem ovários policísticos, vocês estão há quanto tempo tentando? Há 5 anos. Então pode desistir que vocês não vão ter filhos. E a gente balançou. Balança, gente, mas a gente não cai. Aquele ditado, balança, mas não cai. A gente não caiu. A gente decidiu crer. Não, Deus falou que a gente vai gerar filhos. A gente vai crer. Pessoas vão se levantar durante esse tempo de que você recebeu uma palavra, circunstâncias vão se levantar, pessoas se levantaram dizendo que ela não ia receber, que ela não ia ter filhos, ela ia ter filhos só espirituais, mas não filhos gerados por ela. Coisas vão se levantar até mesmo das pessoas mais próximas. A gente não imaginava que isso ia vir de uma pessoa de dentro da igreja falar isso, que ela não ia receber, não ia ter filhos gerados por ela, ia ser só filhos espirituais. Mas é como aconteceu com os 10 leprosos, nós recebemos uma palavra, então eu vou crer nessa palavra até o final. Amor, vamos começar a agir em fé? E o que a palavra diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que a gente foi fazer? A gente foi para a internet. Aí você diz, o que a internet te ajudou? Ela me ajudou a pesquisar os móveis para ajeitar o quarto para o neném. Amém? A gente foi lá na internet. Quanto que é a medida do berço? Era 80, a gente foi lá, mexeu os móveis do quarto onde ele ia ficar, a gente pegou, separou, aqui deixamos em branco, os olhos humanos sem o móvel, mas aqui dentro a gente já tinha visto o berço, a gente já tinha, a Vera começou a comprar os jogos de cama já pro berço, ela pegou e fez um quebra-cabeça em 2015, para o dia que ela fosse me contar, ela pegou e a gente começou a organizar o chá de fralda, já sabendo quem a gente ia convidar, como a gente ia fazer. A gente viu tudo aqui dentro. A gente estava agindo por fé. E a Bíblia diz o que é? Que a fé é a certeza das coisas que a gente não vê ainda, mas tendo a certeza que elas vão se cumprir na nossa vida. E a gente creu, a gente tinha convicção que ia acontecer. E a gente chamou a existência. A gente organizou todo o chá, deixamos tudo pronto, até o dia que eu cheguei em casa e ela estava lá. E ela fez eu montar aquele quebra-cabeça. Resumindo, o que dizia no quebra-cabeça? Quando o amor de 2 pessoas não cabe mais no peito, nasce uma outra vida. É isso mesmo. Hoje dentro de mim bate 2 corações por você. Meu Deus, o negãozinho desabou chorando, se alegrando. Eu abri a porta, eu gritava. Eu não sabia nem como agir, gente. Eu corria no quarto. Eu beijava a barriga dela. Mas o que eu decidi crer?
Por mais que as circunstâncias se levantaram, por mais que o diabo está tentando colocar mentiras na minha cabeça, eu sei o que a palavra diz ao meu respeito, eu sei o que Deus tem ao meu respeito, e eu vou declarar, eu vou agir em fé, eu vou agir como a palavra me chamou para agir, como Deus me chamou desde o início para ser e fazer. Eu vou estar próximo de Deus para saber o que é isso. E nós precisamos estar próximos de Deus para saber em como agir e a posição que Ele nos colocou. Amém, meu irmão? Creia nisso. Não duvide. Não duvide. Não deixe a mentira entrar na sua mente. O homem é o espírito, alma e corpo. E nós devemos andar em espírito. Como Deus nos criou para ser, espírito. Mas um espírito conectado com Deus. Perto de Deus, religado em Deus. Amém? Então eu quero aqui nesta noite, eu sei, gente, eu tenho convicção de tudo aquilo que eu falei aqui agora. Eu tenho convicção do que Deus pode fazer e o que Ele faz. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu creio. Mas se você tem alguma situação que você quer receber cura, você precisa crer da mesma maneira. E vir aqui para frente com essa certeza de que Deus pode te curar. Deus quer te curar, não é se Deus quiser. Deus, Ele quer te curar. Deus, Ele quer que andemos em saúde divina. Se você tem algum tipo de situação que você quer receber cura, não importa qual que for, eu vou orar. E eu creio que você vai ser curado. Mas não basta eu crer. Você precisa crer da maneira que Deus quer que você creia. Amém? Você precisa ver com os olhos de Deus para essa situação, sabendo que Ele vai te curar. Eu quero que essas pessoas que têm ou precisam receber a oração venham aqui na frente, crendo que Jesus vai curar. Amém? Eu creio, eu sei que tem gente que precisa de oração nessa área. Rompa a barreira da vergonha, da timidez. Não deixe a situação, a reputação, muitas vezes, roubar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não deixe isso acontecer. Rompa com a barreira da vergonha e creia que Deus, Ele vai fazer. Mas você precisa crer da maneira correta. Amém? Eu creio, Deus. Eu creio, Deus. Eu creio. Aleluia. Aleluia, Deus. Roma baba. Raman celebração Vocês precisam crer da maneira correta, sabendo que é Deus que vai fazer. Deus, Ele quer curar, Ele quer fazer isso, Ele tem isso. Ele quer que andemos em saúde divina. E nós precisamos entender isso, receber isso, sem duvidar. Não duvidem que é Deus que está fazendo, Ele vai fazer. Aleluia.